Pronto, já está gravando. A primeira atividade Beleza. seria essa. Escreva uma função que recebe como parâmetros 3 ponteiros, A, B e C, e também um terceiro ponteiro, prod. Então, ponteiros para valores inteiros. E essa função ela deve multiplicar o valor de A pelo valor de B e armazenar o resultado no ponteiro prod. Aí essa é uma função separada. Aí no main você vai ter que ler esses valores de A e B, em seguida chamar a sua função e no main imprimir o valor de prod. Beleza? Para a gente ver como é que se comporta a passagem de ponteiros para funções. Vamos lá. Então, aqui pede o quê? Pede para criar uma função que receba como parâmetros 3 ponteiros, A, B e prod, para valores inteiros. Essa função deve multiplicar o valor de A por B e armazenar o resultado dessa multiplicação em um ponteiro prod. Então, no meio, a gente vai ler os valores de A e B, vamos chamar a função. Logo após, vamos imprimir o valor de prod. Beleza, então vamos aqui para o Codecast. Começar a escrever o nosso código. Primeiramente, alguém quer mostrar o código que fez e apresentar? Não? Então vamos lá. Vamos aqui, incluir a biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Então, stdio.h. Vamos criar aqui a função principal main. E aqui em cima do main a gente vai criar uma função. Quais são as características da nossa função? Então, o que é que a nossa função ela requer? Então, a nossa função ela não vai retornar nada. Vamos dar um nome para ela aqui de produto. E quais são os parâmetros que ela recebe? Então, ela recebe 3 valores. Um ponteiro para um inteiro A, um ponteiro para um inteiro B e um ponteiro para um inteiro prod. Beleza? Então, e agora a gente vai armazenar aqui, ó, nesse ponteiro prod, o valor da multiplicação de A por B. Como é que a gente faz isso? E esse pessoal que já postou a resposta, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai pegar, ó, chamar ao invés de A, eu vou chamar de PA, para se referir ao ponteiro. Ao invés de B, eu vou chamar de PB. E ao invés de prod, eu vou chamar de pprod. Aí aqui eu vou dizer o quê? O conteúdo desse ponteiro prod vai ser igual ao conteúdo que está nesse ponteiro A vezes conteúdo que está nesse ponteiro B. Beleza? Então, o conteúdo do ponteiro prod vai ser o conteúdo que está no ponteiro A vezes o conteúdo que está no ponteiro B. Beleza, a função terminou. Está concluída, né? Então, no main, a gente precisa agora ler os valores. Então, que valores são esses? São A, B e prod. Aqui embaixo, vamos criar ponteiros para essa variável. Então, int asterisco PA, que vai receber o endereço onde A está. Int asterisco PB, que vai receber o endereço onde B está.
e int asterisco p prod, que vai receber o endereço onde prod está. Beleza? Agora a gente pode pedir para o usuário informar os valores. Então, printf, %d, %d, então, o primeiro valor que o usuário digitar vai para o ponteiro onde está A, e o segundo valor que ele digitar vai para o ponteiro onde está B. Beleza? Agora que a gente já tem os valores de A e de B, a gente pode chamar a nossa função. Então, a gente vai chamar a nossa função, o nome dela é produto. E essa função, ela requer o quê? Ela requer 3 parâmetros. Um ponteiro para A, um ponteiro para B e um ponteiro para o produto. Então, a gente vai chamar essa função com PA, que é o ponteiro para A, PB, que é o ponteiro para B, e PProd, que é o ponteiro para prod. Aí, note que nesse momento, a gente não preencheu ainda prod com nada. Então, esse valor de prod vai ser preenchido dentro da nossa função. Então, vamos fazer aqui um printf. Prod, %d. Aí vamos substituir esse %d aqui pelo valor que está no nosso ponteiro prod. Então, conteúdo que está em pprod. Beleza? Alguém não colocou para ler o A e B, não. Não coloquei para ler o A e B? Foi. É verdade. Então, isso daqui é para ler o A e B, scanf. E aqui em cima a gente vai fazer o printf. Forme os valores de A e B. Beleza? Aqui em cima vamos colocar nosso comando para ver a memória. Então, show memory start igual a 65520. Beleza, será que isso daqui roda? Vamos executar, né? Então, executando, rodou normal. Vamos começar a execução. Então, aqui a gente cria 3 variáveis, A, B e prod. Então, A está onde? No endereço FFC. B está onde? No endereço FF8. E C está onde? No endereço FF4. Quando a gente disser aqui que PA, ou seja, o ponteiro para A, vai ser o endereço onde A está, então ele vai receber o endereço FFC. Quando dissermos que PB vai receber o endereço de B, então ele vai receber o endereço FF8. Quando falarmos que prod vai receber o endereço onde prod está, então ele vai receber o endereço FF4. Beleza? Vamos pedir aqui para o usuário informar os valores. Então, vamos formar aqui os valores de A e B. Formar aqui 3 e 9. Beleza. Então, o valor de A recebeu o valor 3 e B recebeu o valor 9. Então, vamos chamar a nossa função passando esses valores. E aqui a gente está dizendo o quê? Ó? Que o conteúdo desse ponteiro aqui, pprod, ou seja, o pprod tem que endereço? Tem o endereço FF4. Qual é esse endereço? É o endereço dessa localização aqui de memória. A gente está dizendo que essa localização de memória vai ser preenchido com o conteúdo do ponteiro A. Então, o ponteiro A, ó, o endereço dele é FFC. Esse local de memória aqui. Qual o conteúdo dele? É
3. E o ponteiro para B, qual o endereço dele? FF8. Qual o valor dele? 9. Então, a gente está dizendo aqui, ó, que o conteúdo de prod, que atualmente está 0, vai receber a multiplicação desses dois valores. Então, 3 vezes 9 vai dar o valor de 27. Então, quando executarmos aqui, vamos ver ó, que prod vai ter o valor 27. Beleza. Então, vamos só colocar um barra N aqui para deixar o código mais organizado. Vamos mudar aqui, ó, para, em vez de passar um ponteiro para A, em vez de passar um ponteiro para B, em vez de passar um ponteiro para prod, a gente vai passar agora variáveis normais do tipo inteiro. Então, a gente vai dizer que prod vai ser igual a A vezes B. Beleza? Eu vou dizer aqui que esse prod, vou iniciar ele aqui com valor 0. Beleza? Ao executar esse código aqui, imprimir aqui prod e o valor do produto. O que é que vocês acham que vai acontecer? Alguém quer arriscar aí, meio ponto? A metade da imprimir uma cópia do valor, não um valor real. Isso, vai imprimir uma cópia do valor, mas que valor específico? Colocar prod aqui 1, por exemplo. Começar a executar e vocês respondem direitinho. Então, vamos executar aqui. Fazer aqui umas modificações, né? Que o nosso prod agora não recebe mais ponteiros. Então, ele vai receber o valor de A, e vai receber o valor de B, e vai receber o valor de prod. Beleza? Então, aqui na nossa função, a gente está passando valores normais. Quando você chama ela, você tem que passar também valores normais. Vamos executar agora. Vai receber o valor de 1 aí. Olha aí. Então, foi Anderson, né, que falou? Foi. Pronto, Anderson já vai ganhar mais metade da atividade de hoje. Ô, glória. Outra planilha aqui. Beleza, aqui novamente a gente cria os ponteiros. Vamos executar, criando ponteiro para produto, pedindo aqui agora para informar os valores. Então, vamos formar o valor 3, vamos informar o valor 9. Então, veja aqui, ó, A está com valor 3, B está com valor 9 e prod ele está com valor 1. Então, vamos chamar agora a nossa função. Então, a gente chamou a nossa função. Então, a nossa função ó, também recebeu parâmetros A, B e também recebeu prod. Então, veja aqui, ó, que a nossa função recebeu o valor de A igual a 3, o valor de B igual a 9 e o valor de prod igual a 1. Agora, note ó, que esse valor aqui de A que a nossa função recebeu, ele não é o mesmo A do main. Então, o A do main, ele está no endereço ó, FFC. Note aqui ó, que o A da nossa função, ele está em que endereço? Está no endereço FFE4. Alguém quer falar? Então, se você fizer qualquer modificação aqui no valor de A dentro da nossa função, não vai influenciar em nada o valor de A que está aqui no main, porque eles são valores diferentes, estão em locais diferentes da nossa memória. Da mesma forma, o B da nossa função está num local diferente e o nosso prod
aqui também está em um local diferente. Então, se você alterar esse prod da nossa função, que valor que você vai estar alterando? Vai estar alterando esse prod aqui que está no endereço ffdc. Então, você não vai estar modificando em nada esse daqui que está no main, que está no endereço ff4. Então, vamos executar, ó. Então, é executar, vemos aqui, ó, que o valor do main não foi alterado, continuou com o valor 1, porque a gente estava alterando um prod, ou seja, uma cópia desse valor que estava em um local diferente da memória. Então, quando você alterou esse valor aqui, não modificou em nada o prod do main, e quando você for imprimir, você vai imprimir o valor 1. Beleza? Então, quando você passa valores normais, você está passando uma cópia desses valores, que vão estar em outro local da memória. Então, qualquer modificação que você fizer aqui, dentro da sua função, em nada vai mudar as variáveis que estão no main. Mas quando você passa ponteiros, como você está passando o local específico da memória, então, qualquer modificação que você passar, fizer aqui na sua função, vai automaticamente modificar aqui também os valores que estão na função principal, no main. Beleza? Alguma dúvida sobre esses conceitos? Da diferença de quando você passa variáveis normais e quando você passa ponteiros? Beleza, ninguém se candidatou, então vamos para o próximo. Isso. Oi. No caso, então, quando você passa com o ponteiro, não altera o main. Quando você passa Altera, né? o ponteiro, altera. Foi o que a Aí gente quando... fez. entendi. Aí quando não passa com o ponteiro, não altera o main, né? Não altera os do main, porque você está passando uma cópia. Então, se você tem uma cópia de algo, você pode fazer qualquer modificação na cópia que não vai alterar em nada os valores originais. É como se você tivesse um irmão gêmeo, né? Você passasse um Entendendo. irmão gêmeo para outra pessoa e ela pintasse, cortasse o cabelo, não ia alterar em nada a outra pessoa, né? Entendi. Já com o endereço altera, né? Não vai ser O endereço, quando você passa com ponteiro, né? Com o endereço altera. Você está passando aquele valor, o endereço onde está aquele valor específico. Então, se você disser altere o conteúdo que está no endereço FF4, como o valor do main também está nesse endereço, então esse valor também aqui vai ser alterado. Beleza, entendi. Obrigado. Por exemplo, quando a gente estava aqui, executando a nossa função, os valores prod, apesar de ter os mesmos nomes, eles estavam em local diferente. Esse daqui é o da nossa função, e esse daqui é os valores do main. Por exemplo, prod aqui está no endereço FF4. Já o do main, já o da função está no endereço FFDC. Então, se você fizer qualquer alteração aqui, não muda o que está no main. Mas se você passar um ponteiro, um endereço, então qualquer modificação que você fizer no conteúdo desse endereço, vai alterar o valor das variáveis que estão no main também. Beleza? Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito? Professor, Oi. no caso, volta naquele exemplo que o senhor estava mostrando lá no podcast. Que? No caso, quando eu tenho um main aí, quando você usou para verificar essa posição de memória, essa alocação de memória, ela é aleatória ou ele sempre vai ter obedecer um certo padrão? Porque, tipo, olha, o senhor criou aí o A, o B e o PROD, né? Então, quando foi inserido os valores pelo usuário, ele alocou a memória dos valores, tipo, na letra A, alocou em FFF. F. Em B, ele alocou em FFFB.
e o prod ele alocou em FF, F7. Então, como cada variável dessa tem 4 bytes, é isso? Ou eu estou interpretando errado? Pronto. Esses endereços de memória aqui específicos, é o compilador ele quem escolhe. Aí, no Sim. caso aqui, ó, o endereço dessa variável não é aqui o finalzinho, não, é FF, é o começo de onde esse local de memória tá. Aí, por exemplo, variável do tipo inteiro, ele tem, nessa arquitetura aqui de computador, ele tem 4 bytes. Aí, por isso, ó, que aqui, ó, A não é um inteiro, então A é um valor inteiro, então ele vai ocupar 4 bytes. Aí, o endereço é de onde ele começa, ó. O endereço de A é FF, FC, e não aqui FF. No caso, o FF é o fim da memória? Isso, é o fim, é onde termina o conteúdo desse Certo. A aqui. O endereço do ponteiro em si é onde ele começa. Seria FFC aqui no caso. Professor, E aqui no caso ele... no caso Oi. não seria porque essa variável, vamos supor, ela está ocupando no endereço da memória esses bytes, todos esses 4 bytes. Isso, um inteiro ocupa 4 bytes. Então, A é um inteiro, ele ocupa 4 espaços. Então, Mas o endereço dele é de onde começa, que no caso é FFC. pronto, beleza. Se você pegar um ponteiro, ele vai lhe dizer o valor FFC e não o valor FFF. Da mesma forma, o B, ó, B também é um inteiro, ele ocupa 4 bytes. E de onde é que ele começa? Ele começa do endereço FFF8. Da mesma forma, o prod ocupa 4 bytes porque ele é o quê? Um inteiro. Então, ele vai ocupar 4 bytes, mas ele começa aqui, ó, no endereço FFF4. Se a gente mudasse, por exemplo, o tipo aqui, criar outra variável aqui só para exemplificar. Uma variável D. Vou colocar ela como um double. Então, vou executar aqui. Então, o D, ó, também foi para a memória. Mas, no caso, ó, como o D é um double, ele ocupa já 8 bytes. Então, ele vai ocupar 8 quadradinhos desses. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E qual é o endereço dele? O endereço onde ele começa. Ó, FFEC. Então, se você pegar um ponteiro para D, ele vai lhe dar o endereço FFEC. Beleza? Beleza. A quantidade de espaços aqui vai depender do tipo de dado também. Um inteiro é 4, um double já é 8. Se for um char, aí já ocupa apenas um byte. Vai mudar dependendo do tipo de dado. Beleza? Mais alguma dúvida sobre esse Professor, conceito? só um instante. Professor, essa disciplina vale apenas para a de sala de aula ou também vale para o laboratório? Vale apenas para a sala de aula em si, para a disciplina teórica. Beleza? Mais alguma dúvida? Pronto, porque prod iniciou em 1 e não em 0. Porque aqui, para esse exemplo, eu defini ele como 1. Então, disse que prod iniciar em 1 só a título de exemplo. Beleza? Por isso que o valor dele estava com valor 1 e não com 0. Tranquilo? Professor, o Oi. scanf, em momento algum, se usa o e-comercial? O scanf, ele não está usando o e-comercial porque a gente está passando ponteiros. Nesse caso. Se você fosse passar A e B, você fosse passar A como A não é um ponteiro, você teria que passar o I comercial. Mas como você está passando ponteiro, esse ponteiro para PA já representa o I comercial A. Esse ponteiro para PB já representa o I comercial B. Então, não precisa mais você utilizar o I comercial. Você vai passar o ponteiro, então você vai passar PA
vai passar P, B. Beleza? Respondido? Sim. Aí, nesse caso aqui, o PROD eu escolhi aqui aleatório só para trabalhar esse exemplo, para quando a gente chamar essa função, a gente saber que esse valor aqui de PROD, ele não foi modificado. E quando a gente fosse imprimir aqui, imprimir 1 em vez do resultado da multiplicação. Foi só para trabalhar o conceito aqui que a gente queria apresentar. Que quando você passa variáveis normais, não importa que modificação você faça aqui na função, não vai alterar aqui as variáveis que estão no main. Mas já se você passasse ponteiros, as modificações que você fizesse alterar os valores também que estão aqui no main. Ah, sim, ponteiro altera E se botar diretamente para a imprimir memória. aí, Isso. Diga aí. se botar para imprimir na função também dá certo, né? Se você colocar para imprimir aqui na função, vamos colocar aqui printf, %d, /n, vírgula, prod. Tirar essa variável d aqui, executar para a gente ver. Começando a executar, eu crio A, crio B, crio prod, pediu para informar os valores, 3 e 9. Vamos executar, chamou a função, executou aqui o prod. Beleza, o prod aqui da nossa função está com valor 3 vezes 9, então está com valor 27. Mas esse prod aqui da nossa função, ó, é esse daqui, ó, que está com valor 27. Então, ele está no endereço ffdc. Então, esse prod aqui do endereço ffdc tem o valor 27. Então, quando a gente imprimir isso aqui, vai ser impresso na tela o valor 27. Mas o prod lá do main, ó, já é esse outro prod aqui, ó, que embora esteja o mesmo nome, eles estão em locais de memória diferentes. Então, o prod do main está no endereço ff4, ele tem o valor 1. Então, quando você imprimir aqui na função, ele vai imprimir o valor 27, porque imprimiu o valor aqui que está nesse endereço de memória aqui, ó, que tem o valor 27. Mas quando você imprime no main, ó, ele vai imprimir esse outro prod aqui, ó, que tem o valor 1. Então, aqui no main vai ser impresso o valor 1. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Vamos trabalhar agora trabalhar um parecido com a atividade de vocês. Fazer isso aqui. Aí aqui vocês vão utilizar a aritmética de ponteiros para resolver esse problema. Então, nesse problema, você está recebendo 6 valores. Aí você vai ter que dizer quantos desses valores são positivos. Então, o usuário digitou. Oi. Na atividade, precisa ser com função? Oi? Na atividade, precisa ser com função, lá na tarefa? Não. Na tarefa, que a tarefa é em relação à aritmética de ponteiros, não relacionada à função. Isso aí é com função, é, Hildo? Não, isso aqui é normal. Esse daqui é normal, mas utilizando a aritmética de ponteiros. Pronto, dá certo. Beleza? Você vai ter que ter um vetor para armazenar aqui esses 6 valores e vai manipular esses valores aqui através de aritmética de ponteiros. Então, aqui, por exemplo, a gente recebeu 6 valores, o 7,
menos 5, 6, menos 3,4, 4,6 e 12. Então, quais são os valores positivos? O 7, o 6, o 4,6 e o 12. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 valores positivos. Se você for fazer a média desses 4 valores positivos, vai ser impresso na tela 7,4 de média. Beleza? Beleza. Aqui vamos começar incluindo as bibliotecas. A biblioteca, no caso, para ler informações do teclado geradas na tela. Fazer o int main. No main, agora a gente tem que criar um vetor. Um vetor para receber 6 valores. Então, que tipo de dado é esse vetor? Se analisarmos aqui, vemos que temos valores quebrados, né? Então, temos que representar esse vetor como um número ponto flutuante. Nesse caso, eu vou representar como float. Então, float V, qual a quantidade de elementos que V tem? Nesse caso, 6 elementos. Então, vamos criar aqui uma variável também para nos ajudar a caminhar sobre esse vetor, uma variável i. E vamos pedir aqui para o usuário informar os valores. Informe os valores. Beleza, aqui embaixo a gente vai ler. Então, for i igual a 0, i menor que 6, porque a gente tem 6 elementos, e mais. Beleza, aqui a gente tem que preencher o nosso vetor. Então, aqui eu vou fazer scanf. Os valores do nosso vetor, no caso, são ponto flutuante. Então, %F. E aqui a gente vai utilizar a aritmética de ponteiros para preencher o nosso vetor. Então, o que é que a gente coloca aqui? Alguém mais que não tenha, quer ganhar 5 pontos na atividade de hoje? V mais 0. Pronto, quase. Então, V mais 0 é pegar o... mais I, né, nesse caso? V mais I. V na posição I. Isso aí, V mais I. Pronto, mas quem foi que falou primeiro? Foi Joe. Também mais, professor. Professor, só corrigindo aqui. Primeiro colocar asterisco, abre parênteses, V mais I, fecha parênteses. É o código mais correto. Quase, Jorge. É porque aqui a gente... É V na posição I, não, professor? É V na posição I. Deixa eu colocar aqui logo para... É Lucan, é? Beleza. Vamos aqui para o nosso... É porque aqui, Jorge, no caso, você está falando assim, né? V mais I, colocar um asterisco aqui, né? Nesse caso aqui, a gente estaria pegando, quando você coloca o asterisco, você está pegando o conteúdo que está nesse endereço de memória. No caso, a gente, quando está utilizando o scanf, a gente passa o endereço de memória em si. Então, a gente passaria só o V mais I. Quando a gente estivesse analisando, verificando esse conteúdo que está nesse endereço de memória, ele é maior que 0, testando se ele é positivo, aí a gente ia utilizar o asterisco para acessar esse conteúdo. Beleza. Então, aqui a gente está dizendo o quê? Ó, que na primeira rodada a gente vai preencher o valor do nosso vetor e tá no começo do nosso vetor, ou seja, no nosso vetor mais 0. Então, se eu sou mais 0 uma posição de memória, ele vai continuar naquela posição de memória. Então, vai preencher o primeiro endereço. Aí o I vai para 1. Aí depois a gente vai fazer o quê? No nosso
do endereço onde começa o nosso vetor, mais um endereço de memória à frente. Então, a gente vai preencher o segundo elemento e assim sucessivamente. Quando a gente estiver vendo, apresentando a memória, vai ficar mais claro esses conceitos. Que a gente tem que contar, né? A gente tem que contar a quantidade de positivos, no caso. Para fazer a média, a gente precisa de duas coisas. Precisa somar esses diferentes valores e também precisa contar, né? Porque a média vai ser o quê? Vai ser a soma de todos dividido pela quantidade. Então, a gente tem que ter aqui uma variável do tipo ponto flutuante para armazenar a soma, que inicialmente é 0. Tem que criar outra variável do tipo inteiro, podemos chamar de count, que inicialmente também é 0. O count aqui seria para contar a quantidade de positivos que a gente encontra. Então, a gente não analisou nenhum número. Então, o count está zerado e a soma também está zerada. Então, agora a gente vai começar a nossa análise. For i igual a 0, i menor que 6, i mais. Beleza? A gente aqui ia fazer análise. A gente ia fazer, para testar se é positivo, né? A gente ia testar se o valor é maior que 0. Então, alguma coisa maior que 0. Agora, quem não tem ponto ainda, o que é que a gente ia colocar aqui? No caso aí vai pegar o conteúdo, né? Agora. E o conteúdo. Mais... Aí seria ver na posição I. Seria. Para verificar se é maior Só que que zero. vai pegar o conteúdo e ver mais I. Repetindo, é asterisco, abre parênteses, V mais I, fecha parênteses. Isso, acessando o conteúdo. Dessa vez foi Joás, não foi? Falou aí, pô. Muita gente falou, Isso mas mesmo. falou V mais I, né? A gente teria que usar, no caso aí, o asterisco para pegar o conteúdo nesse endereço de memória. Então, V mais I vai lhe retornar o endereço de memória. Quando você utiliza o asterisco, você pega aquele conteúdo. Então, foi Joás, nesse caso, que falou? Isso. Pronto. Então, vamos colocar aqui. Joalisson. Então, 5 pontos nessa atividade de hoje, né? Então, se não se errar alguma coisa, aí... Lembrando que o máximo é 10, né? Então, se errar alguma coisa, já está com... Tirar mais, porque se tirar 5 ou mais, já fica com 10 na atividade de hoje. Beleza, então vamos continuar. Aqui a gente teria que fazer o quê? V mais I, seria nosso endereço de memória, e teríamos que usar o operador de indireção, né? O asterisco para acessar o conteúdo que está nesse endereço de memória. Então, aqui a gente está dizendo, estou analisando se esse conteúdo que está nesse endereço de memória é maior que 0. Então, se esse número é maior que 0, então a gente encontrou um número positivo. Então, a gente teria que aumentar a nossa soma, dizer que a soma vai ser igual ao valor que ela tinha anteriormente, mais esse conteúdo, e aumentar também a quantidade de valores positivos que a gente achou. Teria que fazer um conte mais. Aí, após terminar... No caso aí, não tem que criar um ponteiro por vetor ali, não? Um ponteiro aqui? Do vetor, sim. Pronto, é porque quando você declara aqui, o vetor ele já é um ponteiro. Você faz a declaração, um vetor ele é um ponteiro que aponta para o primeiro elemento desse vetor. Professor, soma, ela não teria que ser na forma de ponteiro, não? Para se adequar à aritmética de ponteiros? A aritmética de ponteiros que a gente está trabalhando aqui é em relação ao... Ela poderia ser um ponteiro, mas a gente está trabalhando aqui a aritmética dela em relação ao vetor. Para como caminhar nesse vetor, ao invés de você utilizar aquela notação normal, né? Em geral, a gente fazia o quê? Colocava aqui V, colchetes, né? E colocava um I aqui dentro, para acessar essa posição. Então, quando você está utilizando a aritmética de ponteiros, você utiliza operações de soma, subtrações, para pegar esses conteúdos, ao invés de utilizar o
operador colchetes. Beleza? Então, a aritmética aqui em relação ao vetor. Porque aqui um vetor, como tem vários elementos, você pode caminhar sobre esses elementos do vetor. Beleza? Mas você poderia ter declarado aqui a soma também como um ponteiro e o contador aqui também como um ponteiro. Mas como a gente está focado especificamente em trabalhar o vetor com aritmética de ponteiros, então aqui optou-se a tratar apenas o vetor utilizando essa aritmética, e não as variáveis soma e conte. Então, no final aqui a gente vai imprimir a média. Então, a média vai ser um valor tipo ponto flutuante, e o valor dela vai ser soma dividido por conte. É isso? Beleza? Vamos executar para ver se está tudo ok. Tá faltando a quantidade do dispositivo, Edmar. Você não botou, não. Ah, foi. Faltou a quantidade aqui. Em cima desse printf, não, em cima. É mesmo. Na ordem certa é em cima. Isso. Imprimir a quantidade positiva, né? Então, % D, valores positivos. No lugar desse % D, a gente vai colocar o valor de fonte. Beleza? Pode executar? Alguém tem mais? Encontrou mais algum probleminha no código? Vai executar, né? Então, antes de executar, eu vou colocar aqui o nosso código para mostrar a memória do computador. Beleza, vamos executar agora. Então, vamos executar aqui e vamos criar o nosso vetor. Então, o nosso vetor aqui ó, vai ter 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando analisarmos aqui, ó, vemos que o nosso vetor já foi declarado na memória, com um espaço para armazenar 6 elementos. Então, aqui o primeiro, ó, segundo, terceiro, quarto, o quinto e o sexto. Então, esse vetor nada mais é do que o endereço para o primeiro elemento. Então, se você perguntar quem é esse vetor, o vetor é um ponteiro para o endereço ó, FF é 8, que é de onde ele começa. Lembrando que a gente já viu, né, que o endereço, o ponteiro é sempre o endereço de memória, onde esse valor, onde esse vetor ele inicia. Esse vetor aqui inicia na posição FF é 8, que é a mesma posição ó, do elemento na posição 0 do nosso vetor. Então, vamos começar a executar, informe os valores. Então, I começa em 0, 0 é menor que 6, sim. Agora a gente vai ler os primeiros valores. Vamos ver aqui o que foi que a gente digitou no... Então, 7 menos 5, 6. 7 menos 5, 6. Menos 3,4. Menos 3,4. 4,6 e 12. 12. Pronto. Digitamos os valores. Então, aqui, ó. Quando a gente executar aqui, ó. Vamos ler um valor. Então, o valor do tipo ponto flutuante, ele vai preencher que endereço de memória. O endereço de V do nosso vetor, mais... Primeira posição, mais... I que é 0. Isso. Ele vai preencher o valor que está em que endereço. Quem é que vai chutar e quem não ganhou nada ainda? Tá no endereço FF4. FF4. E4. Pronto. Quem foi que falou primeiro aí? Eu. Então, quem foi que disse eu? Emerson. Aqui.
Emerson. Beleza. Então, quando você faz aqui, ó, seu vetor, ou seja, esse endereço FF é 4 mais 0, você continua nesse endereço de memória. Qual o valor que você vai preencher? Esse daqui, ó, essa área que ele até destacou de verde. Então, quando a gente executar, essa área de memória vai ser preenchida com valor 7. Beleza? Então, o i está em 0, ó, vai para 1. Beleza, 1 menor que 6, sim. Então, que valor de memória que a gente vai preencher agora? Então, nosso vetor começa na posição, né? FF é 8, mais 1, ele vai para o endereço de memória, ó, FF é C. Então, vai preencher... Coloca José Emerson, porque tem 2 Emerson na turma, né? José Emerson. Pra ficar mais certo. Pronto. Beleza. Pode continuar. Oi? Pode continuar. Pronto. Quando você faz ó, o seu vetor mais 1, ou seja, o seu vetor tem que endereço? FF é 8. Quando você faz mais 1, você vai pular para o próximo endereço de memória. FF é C. Então, você vai preencher ó, esse endereço de memória aqui com o valor, no caso, menos 5 que a gente digitou. Quando a gente executar aqui, ó, vamos ver que esse endereço de memória aqui foi preenchido com o valor menos 5. Então, o i está em 1, vai para 2. 2 menor que 6, sim. Então, que endereço de memória vai ser preenchido agora, para quem não ganhou ponto ainda? F0. Pronto, quem foi que falou primeiro, no caso? Eu. Quem foi que disse eu? Quem? Sayonara. Sayonara? Sayonara? Pronto. Beleza. Então, é na segunda atividade, já pode errar também. Vamos continuar a execução, né? Quando a gente executar esse endereço aqui, o FF0, vai ser preenchido com o valor 6. Então, a executar aqui, ó, vemos que esse endereço de memória foi preenchido com o valor 6. Então, executar mais uma vez, está em 3, vai para 4. Não, está em 2, né? Vai para 3, 3 menor que 6, sim. Então, a gente vai preencher o nosso vetor mais 3. Então, nosso vetor começa aqui, FF é 8, mais 3. Então, a gente vai pular 1, vai pular 2, vai pular 3. Então, a gente vai preencher esse valor que está na posição FF4. Então, a gente vai preencher com que valor? O valor menos 3,4. Então, a executar, vemos que o valor menos 3,4 foi... Liberar um aqui. Que o valor desse endereço de memória foi preenchido com o valor menos 3,4. Então, o i está em 3, vai para 4. 4 menor que 6, sim. Então, agora a gente vai preencher que endereço de memória? Quem não ganhou ainda? FF8. Pronto, quem foi que falou primeiro? Giovanni. Giovano. Isso. Vamos lá. Preencher esse endereço de memória aqui, né? F8, ou seja, o endereço de memória de onde o nosso vetor começa, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Vai ser preenchido com que valor? 4,6. Então, quando executar aqui, esse endereço de memória vai ser preenchido com o valor 4,6. Então, o i vai para 5, 5 menor que 6, sim. A gente vai preencher agora o último valor. Aqui de onde começa o nosso vetor FF é 8, a gente vai pular 1, 2, 3, 4, 5.
A gente vai preencher esse endereço de memória FFFC. Então, é executar aqui, vemos que esse endereço de memória, o FFFC, foi preenchido com o valor 12. Beleza, então a gente já leu todo esse nosso vetor utilizando a aritmética de ponteiros. Ao invés de a gente utilizar o colchetes aqui, a gente utilizou operações de soma para preencher o nosso vetor. Beleza, o I vai para 6, 6 menor que 6, não. Então, nossa soma volta para 0, o contador volta para 0. Então, I volta para 0, 0 menor que 6, sim. Agora aqui, a gente está acessando o nosso endereço de memória, ou seja, V mais I é 0. E a gente está acessando o conteúdo que está nesse endereço de memória. Então, quem não ganhou conta ainda, qual é o conteúdo? FF é 4. Não, o conteúdo que está nesse endereço de memória. Certo. Daniel falou certo aí, professor. Foi, deu uma sumida aqui os... Falou 7. O bicho fala e se esconde. Pronto, valor 7, né? Quem foi que falou? Daniel? Foi Daniel? Foi Carlos Daniel. Carlos Daniel. Beleza, então a soma vai receber o valor que ela tem atualmente, ou seja, 0 mais o valor 7. Então, soma agora tem o valor 7 e o contador estava em 0, vai para 1. Libera mais outro aqui. Beleza, o I está em 1. Não, o I está em 0, vai para 1 menor que 6. Sim, agora a gente vai pegar, analisar, né, o elemento que está na posição 1 do nosso vetor, ou seja, o menos 5. Então, menos 5 é maior que 0? Não. Então, a gente não vai aumentar a nossa soma. Então, o I está em 1, vai para 2. 2 menor que 6? Sim, né? Então, a gente vai pegar agora o próximo elemento. O elemento que está nessa posição aqui, FF0, ou seja, o valor 6. Então, 6 é maior que 0? Sim. Então, a gente vai dizer que a nossa soma vai ser o valor que ela tem, ou seja, 7, mais o valor 6. Ou seja, vai ficar com o valor 13. Conte mais, conte está em 1, vai para 2. Então, I mais, I está em 1, está em 2, vai para 3. 3 menor que 3, sim. Agora, a gente vai acessar outro valor. Vai acessar o valor que está na posição F4, ou seja, nosso vetor inicial, que é FF é 8. A gente está caminhando quantas posições? Está caminhando 3 posições. Então, esse endereço de memória, você vai pular 1, vai pular 2 e vai pular 3, ou seja, o valor menos 3,4. Então, o valor menos 3,4 é positivo? Não é, então a gente não vai entrar. O I vai para 4. 4 menor que 6, sim. Então, a gente vai acessar agora outro valor. Que valor que a gente vai acessar agora? Quem não ganhou ponto ainda? 4.6. 4.6 está em que endereço de memória? F4. Pronto. Quem foi que falou primeiro? Antônio Matheus aqui. Porque ele é paracetamol, só tem pressão alta ou baixa? Antônio Matheus. Sem o H, Rosman, sem o H. Beleza. Eu vou acessar esse endereço de memória, ou seja, o começo, né? FF é 8 mais 4. Então, vai pular 1, 2, 3, 4. Quando você utilizou o asterisco, você pegou o conteúdo, que é 4,6. Então, nossa soma, que está 13, vai para que valor? 17,6. Isso. E o conto está em 1, né? Está em 2, vai para 3. E a gente encontrou 3 valores positivos até o momento. Então, o I está em 4, vai para
sim. 5 menor que 6, sim. Agora a gente vai acessar que conteúdo. Esse conteúdo aqui, o 12. Então, o 12 é maior que 0? Sim. Sim. Nossa soma agora vai... O valor que ela tinha anteriormente, que é 17,6, mais o valor 12, que dá 29,6. O nosso conte está em 3, ele vai para 4, que a gente encontrou 4 valores positivos. Então, o I está em 5, vai para 6. 6 menor que 6 não. Então, a gente vai imprimir 4 valores positivos na tela, porque o conte tem o valor 6. E no final, a gente vai imprimir a soma, a média, quer dizer, vai ser o valor 7,4. Faltou só colocar as casas decimais aqui embaixo. Osman, eu aprendi que se você colocar o porcento G, ele coloca a quantidade de casas que tem na divisão. Porcento G? Isso, tente aí. Pra ver se dá certo. Isso. Isso. Até para consultar, ela só só o seu for. Não, quando você for consultar, pode ficar em casa. Eu vou lá no doutor e o que é que você vai aqui logo. Alguém sabe os valores aí que foram digitados? Era 7, né? Menos 5. É 10, tem até um galo, é? Menos 3,4, né? Não era assim? É, 4,6 e 12. 6 e 12. Já vou executar direto aqui para ver se aparece. Aqui ele não me identificou esse formato, não, por cento. Pode ser dessa ideia aqui, que ela é bem limitadazinha. Então, eu uso ela Mesmo? porque... Oi. Eu tenho uma dúvida aqui da atividade. Diga. Porque tem aqui, a entrada contém 100 valores, podendo ser inteiros, reais, positivos e negativos. No caso, o vetor aqui era de 5 posição. A entrada contém 100 valores quer dizer o quê? Não, é para ser 5 aqui. Na verdade, é um erro de digitação. Ah, entendi. Vai ter que conter 5 valores. É porque na atividade original era 100. Eu diminuí para vocês não ter que digitar. É armaria, né? Até para você corrigir também tá ruim, né? É. Beleza. Alguém ficou com dúvidas sobre a aritmética de ponteiros para analisar vetores? Aqui no chat se tem alguma pergunta. Beleza, então a tarefa de vocês vai ser bem similar a essa. Ei, Oi? Então, no caso, na aritmética de ponteiro, muda aí, né? Na questão do vetor, né? Que bota V mais I, ou então V menos I, no lugar do colchete. Na aritmética de ponteiros, no lugar do colchete, você vai utilizar somas, subtrações. Entendi. Beleza? Beleza. Você pode fazer esse exemplo aí com função? Se pode ser feito isso aqui com função agora? Sim. Pode. Vamos. Agora vamos decidir que parte é que fica na função, né? Que podia ser esse código aqui todo ir para função, mas ia ficar sem graça. Fazer void. Vou fazer a nossa função só para analisar os valores. Então, ela vai receber um vetor, que é esse vetor aqui de elementos, e vai receber um int n para dizer a quantidade de elementos que tem. Então, aqui eu vou pegar esse código aqui, só uma parte do código para não pegar toda,
e vou colocar aqui na nossa função. Então, a parte que lê os valores eu deixei no main, e a parte que vai analisar o código eu deixei aqui na nossa função. Então, aqui ao invés de 6, eu vou colocar n. Eu vou criar também aqui uma variável i, porque esse i aqui, ó, esse i aqui na nossa função não é o mesmo i que está aqui no main. Se você não declarar uma variável i aqui também, vai dar erro de compilação. Aqui ele vai dizer que não encontrou o i. Beleza, aqui a gente pode chamar a nossa função. Então, chamar a função, o nome dela chamou de analisa, né? Analisa, ela recebe que parâmetros? No caso, essa função ela recebe que parâmetros? Recebe o n, que é a quantidade de valores. Isso. Quantos valores é que a gente está analisando aqui? É 6. 6. E o nosso vetor é o vetor em si, né? Beleza, acredito que as modificações são essas. Vamos executar para ver se está funcionando. Está dizendo um errinho aqui. Ah, está dizendo aqui, ó. Tipos incompatíveis. Porque o nosso vetor é de float, né? Eu estou passando aqui na nossa função o vetor de inteiros. Aqui também tem que ser float, porque os valores dos nossos vetores são do tipo ponto flutuante. Vamos executar. Aqui está a nossa memória. Executando. Forme os valores. Vou informar os valores aqui embaixo, porque a gente já executou detalhadamente o nosso código, né? Então, quais são os valores? Era 7, né? Menos 5, 6, menos 3,4, 4,6 e 12. Então, é executar aqui, ó. Vendo que esses valores aqui estão sendo preenchidos. Ou seja, o valor 0 foi preenchido com 7. Executar mais. Beleza, vemos aqui, ó, que todo o valor do nosso vetor já foi preenchido, ó. Posição 0 com 7, posição com menos 5, posição 2 com 6, posição 3 com menos 3,4, e a posição 4 com 4,6, e a posição 5 com 12. Então, o i aqui vai para 6, 6 menor que 6 não. Agora a gente está chamando a nossa função. A nossa função, ela recebe o quê, ó? Quantidade de valores. Então, quantos elementos é que a gente tem? Tem 6. E nota que a gente disse, ó, que o nosso vetor era um ponteiro. Então, ao invés dela receber um vetor aqui, ó, na anotação do vetor, ela recebeu um ponteiro. E qual o endereço desse ponteiro? Então, esse ponteiro está no endereço qual? Alguém que não ganhou ponto ainda quer responder? O ponteiro que é passado aqui, ele está em que endereço? FF é 8? Pronto, FF é 8, né? Foi Vera? Não? Foi. Foi Vera? Foi. Sim. Oi, Vera. Beleza, o nosso vetor, aqui no meio, ele está na posição FF é 8. Quando a gente passa para a nossa função, ela vai ser passada como um ponteiro. Qual a posição dele? FF é 8. Ou seja, a posição de onde inicia aqui o nosso vetor. Então, a gente começa o mesmo processamento, né? Vai analisar os valores. Analisar aqui rápido, que a gente já analisou anteriormente. Analisou todos. Então, a quantidade de positivos, ó, ficou em 4. E a soma ficou em 29,6. Quando a gente dividir, vai dar 7,4. Que não deu porque a gente substituiu pelo G, né? Que a gente foi fazer o teste anteriormente.
executar de novo, só para ficar claro. Digitar aqui 7, menos 5, 6, menos 3,4, 4,6, 12. Executando. Aqui embaixo, ó, o vetor já lido com os valores 7, menos 5, 6, menos 3,4, 4,6 e 12. Passando aqui para a nossa função, quantidade de elementos, que é o 6, e o endereço de onde o nosso ponteiro inicia. Ou seja, a posição FF é 8. Então, analisando agora esses valores, analisando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto valor. Aí, no final, vai ser impresso o quê, ó? 4 valores positivos, e a média vai ser a soma, ou seja, 29,6 dividido por 4, ou seja, 7,4. Beleza? Alguma dúvida sobre a resolução desse problema? Beleza, então vamos para uma próxima questão. Essa questão aqui é bem similar à atividade de vocês. Então, quem compreendeu bem a resolução dessa atividade vai conseguir fazer a atividade com tranquilidade. Vamos fazer essa daqui, parecida com a que a gente tinha feito na aula passada, mas o vídeo não ficou tão bom, porque não estava compartilhando a tela. Então, a gente vai ler o quê? Ó, dois valores, x e y, que vão representar a coordenada de um ponto. A seguir, você deve dizer em que quadrante é que esse ponto está. Aí, por exemplo, ele digitou 4,5 menos 2,2. Então, 4,5 é o valor de x. Então, um valor positivo, quer dizer que você deve ir para frente. Então, indo para frente, na direção do x positivo, a gente vai para um local mais ou menos aqui. Então, o y aqui é negativo, quer dizer que você tem que ir para baixo. Então, esse ponto, ó, ele vai se encontrar no quadrante 4. Se a gente tivesse um valor no quadrante 1, por exemplo, ele tinha que ser, ó, positivo no x, e no y também ele teria que ser positivo. Já alguém no quadrante 2, ele teria que ser negativo no x e positivo no y. Alguém no quadrante 3, ele teria que ser negativo no x e negativo também no y. Beleza? Fazer essa. Essa é a resolução da questão. Quem já terminou? Vou mostrar, Norberto. Cadê Norberto? Eu o quê? Mostrar a porra aí. Tá bom, vocês estão pedindo aí, ó. Mostrar a questão que a gente só tem 4 minutos. Pera ainda, deixa eu... O homem é desejado, viu? Valeu, Norbertão. Havia Carneirão. Calma. Tô colocando aqui. Ai, Carneirão. Pronto. Dá pra ver aí? Tá carregando aqui. Pronto, dá para ver. No caso aqui, eu chamei a biblioteca de input e output, aí criei o main, declarei o x e o y, criei os ponteiros dos dois aqui, aí fiz a leitura do x e do y, aí aqui eu estou fazendo um teste para saber se ele está do lado que é maior do que x, dos valores que são maior que x, que no caso é
no quadrante 1 e no quadrante 4, que tem essa questão do maior do que x. Aí se for o x for maior que zero, no caso, que eu estou confundindo aqui, aí ele vai testar se o y é maior que zero também. Então ele vai mostrar o quadrante 1. Se o y for menor que zero e o x for maior que zero, ele vai mostrar o quadrante 4. Aí, no caso aqui, no else if, ele testa se o x é menor do que zero. Se ele for menor do que zero, ele vai testar novamente. Se o y é maior que zero, ele mostra o quadrante 2. E se o y for menor do que zero, ele mostra o quadrante 3. E a origem, não fez não? Ele não fez a origem, não. Não pediu a origem, não. Tá bom a origem, mas no else aí do for, faltou um asterisco no peixe, não foi? Ah, sim, foi. Errou. Errou não. Faltou só esse detalhe. Qual vai ser a origem? Ei, Roberto, aí você pega seus 5 e dê pra mim aí, ó. Beleza, então o horário da nossa aula terminou, né? A gente nos vê na próxima aula, vamos ficar aí com a questão de Norberto, e vocês exercitem também em casa, né? Quem desejar responder essa questão. Manda aí o código, Norberto, para o menino. Vou mandar. No chat. O slide vai estar no Siga? Ei, Norberto. O slide vai estar no Siga? Tem pensado nessa estratégia aí que você usou. O slide vai estar no Siga? Vou colocar o slide no Siga. Pronto, tá aí a questão do Norberto. Vou copiar aqui e botar aqui só para vocês. Professor, só uma dúvida. Eu não quero pôr o carro na frente dos bois, mas eu queria saber quanto a gente vai ter de prazo para fazer o projeto, entendeu? Porque no tempo atual, pronto, que o semestre tem 6 meses, um prazo de em torno de 1 mês e meio para fazer, entendeu? E nesse tempo a gente vai ter o quê? Uma semana? Porque tem que ter um planejamento, entendeu? Isso, como é que eu vou trabalhar o projeto? Então, quando eu estiver trabalhando assuntos específicos do projeto, então a atividade de vocês vão ser alguma coisa relacionada ao projeto. Por exemplo, quando a gente estiver começando a trabalhar structs, então, as estruturas, né? Então, eu vou pedir para vocês criar as estruturas como atividade do projeto de vocês. Quando a gente estiver trabalhando arquivos, então, eu vou passar como atividade para vocês salvarem, selecionarem, excluírem elementos relacionados ao projeto de vocês. Então, o que a gente for trabalhar como atividade, vocês vão trabalhar como um artefato para o projeto de vocês. Entendeu? Outra pergunta. Aí, o projeto ele vai ser individual ou você vai formar grupo? Eu gosto de trabalhar individual, para você ter a possibilidade de cada um escrever. Do grupo, pode ser que algum fique mais confortável. Fazer individual. Aí você escolhe um tema aí, tem vários temas, né? Tem farmácia, por exemplo. Tem qualquer loja aí, loja de roupa, loja de brinco, loja de animais. Não sei se quem disse loja de perfume. No projeto vai ter pilha e fila? Vai também. Mas quando a gente estiver trabalhando esses conceitos, eu vou pedir tipo uma atividade, como essas atividades que a gente passa semanalmente, só que a entrega vai ser um artefato do projeto de vocês. Entendi. No caso desse projeto, ele seria tipo um programa para trabalhar num desses locais aí que o senhor acabou de citar? Isso, seria um domínio, você ia escolher um domínio de aplicação e trabalhar em cima desse domínio. Por exemplo, se eu vou trabalhar como um restaurante, então eu teria que criar elementos para representar um pedido, para representar um prato, para representar um cliente. Se a gente tiver dúvida no projeto, você vai tirar? Eu tiro dúvida sempre, só vocês me contactarem sobre qualquer coisa. Beleza?
Fechou. Beleza? Até amanhã.